Bom, Romanos 8, 28, você que está com sua Bíblia, você pode acompanhar, mas é um versículo só, então a gente pode acompanhar junto pelo telão. Diz assim, Romanos 8, 28, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Vou pedir para que todos leiam juntos. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Certamente esse é um texto muito conhecido pela gente, é um texto muito conhecido, a gente costuma falar sobre ele com uma certa frequência, e é até um acalento para a gente saber que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, a gente tendo ciência disso, principalmente em momentos desafiadores, a gente pode ser refrescado com essa verdade que está exposta em Romanos e o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Mas hoje a gente vai falar também o que isso não significa. No fim das contas, o que é cooperar para o bem? O que é o nosso bem? Esse é o convite que eu faço para a gente refletir junto. E como pano de fundo, a gente vai falar um pouquinho sobre esse cara aí, José. Também é uma história muito conhecida. José, a gente conhece ele e eu utilizei essa imagem aí de quem assistiu a novela da Record, é o ator que interpreta o José. Então, a gente sabe do que José passou, quais foram os caminhos tortuosos que fizeram levar ele a ser governador do Egito, o 02 em termos hierárquicos lá no Egito. Então vamos discorrer um pouquinho sobre como que foi que as coisas cooperaram para o bem de José. Bom, a gente conhece a história, mas em Gênesis 37, do 5 ao 11, fala um pouquinho sobre como ele teve sonhos, introduz José para a gente, falando sobre os sonhos que ele teve, tiveram dois e que indicavam claramente uma posição de governo, uma posição de destaque perante a sua família, mas a gente vê lá na frente que não é só perante a sua família. Mas um pouco mais para frente, e José era o queridinho do papai, então ele despertava uma certa inveja nos seus irmãos, porque a Bíblia vai relatar que ele falava para o seu pai o que acontecia com seus irmãos, o que eles cometiam de errado, o que eles faziam de forma equivocada. E eles certamente não gostavam do X9, então tratavam-se assim. A Bíblia vai falar também que era o filho amado de seu pai, o mais amado entre seu pai. Então, certamente isso despertou neles uma certa ira com José. E a gente vai ver um pouco mais à frente que seu pai presenteia o seu filho amado com uma túnica e futuramente ele envia numa missão. Eu já estou acelerando, a gente conhece essa história, a gente não vai ficar apenas no pano de fundo de José, mas a gente percebe que primeiro ele teve esse sonho e depois ele vai, por convocação do seu pai, até os seus irmãos para ter notícias dele em um momento em que eles estavam indo para pastorear um rebanho. E nesse momento, quando eles perceberam que José estava chegando, e talvez o indicativo possa ter sido a túnica, porque o texto vai dizer que de longe eles perceberam que era José se aproximando. Isso está narrado em Gênesis 37, 28. Então seus irmãos planejaram matá-lo. Era uma oportunidade para matar aqueles que causavam esse sentimento de ira neles. Então, eles pensaram bem, o Rubem, o irmão mais velho, ele tomou partido, não faz sentido a gente matar, para que derramar sangue, vamos colocar no poço, e ele pensava em resgatá-lo depois, e eles toparam, mas eles perceberam que eles poderiam lucrar com a venda de José como um escravo para comerciantes que iam para o Egito. Então eles abriram mão de matar, mas simularam a morte dele, uma vez em que eles tiraram a túnica e banharam com o sangue de um animal, e depois, posteriormente, entregaram para o pai, que acreditou nessa versão que eles tinham plantado. Então, José se depara com um momento de enorme sofrimento, onde ele fica num poço, e os seus irmãos que o jogaram no poço, e mais,
queriam matá-lo e agora vendeu ele como um escravo. Você tem uma pessoa sendo vendida como um escravo, ele tinha perdido a sua liberdade. Então ele vai como escravo pelos comerciantes, ele chega até Egito, até a casa de Potifar. A gente conhece a história, Potifar acaba tratando de bom grado. E mais uma vez, eu estou acelerando porque eu imagino que vocês já conhecem. Mas ele se depara com a esposa de Potifar, da qual o assedia. Ele como um servo fiel, primeiramente a Deus, mas também a seu líder, o seu senhor naquela época, mas a esposa dele, de alguma forma, se encantou por José e tentou assediá-lo. E ele sempre negando, ele se rejeitando essa tentação que vinha, primeiramente, eu reforço, porque ele era um servo de Deus. E posteriormente ele era um bom servo, porque é o que acontece com a gente. Nós somos servos do nosso Deus, consequentemente nós somos servos dos nossos chefes, por exemplo, dos nossos professores, dos nossos pais, dos nossos amigos. Isso faz parte, e José deixa claro essa característica para a gente. Então, no momento em que ela recebe a recusa de José, ela percebe que ele foge, ele consegue escapar do que ela tinha insinuado, simulado ali para tê-lo, e fica a túnica. Isso era o que ela precisava para incriminá-lo. Então, cria-se todo esse burburinho de que tinha sido ele o que fez a maldade para com ela, e não o contrário. E, de novo, ele sofre mais uma crueldade da qual ele é jogado na cadeia. Então, se antes ele era tratado como escravo, agora ele está encarcerado. Mas em todos esses lugares onde ele foi, principalmente na casa de Potifar e posteriormente na cadeia, ele foi adquirindo talentos, administrando, ele foi um bom servo. Na cadeia não foi diferente, logo ele assumiu essa posição. A gente sabe que na história ele se depara com outros 2 presidiários que têm sonhos e que foram presidiários que frequentavam o palácio e serviam o rei. O desfecho deles que um volta pro reinado justamente com uma interpretação precisa de José, e o outro, ele de uma forma também precisa, interpreta com a sua morte, e é o que acontece. Ele pede para que aquele que voltou para o palácio se lembrasse dele. Olha, quando você estiver lá, lembre-se de mim. 2 anos passaram e nada. Mas em algum momento, o faraó, perturbado, precisa-se de alguém para traduzir aquilo que inquietava, o sonho. E quem que se lembra dele? Aquele que anteriormente já tinha passado justamente por essa experiência. Eu conheço alguém que interpretou meu sonho e que foi verdadeiro. Eu estou aqui justamente para contar essa história. E é o que acontece, a gente sabe, no decorrer da história, ele vai diante de Faraó, ele consegue fazer uma interpretação correta, ele recebe graça de Faraó, percebe-se as qualidades dele muito claramente, e o que acontece é que ele se torna aquilo que inicialmente a gente falou, o 02. Ele se torna governador, ele se torna administrador, em um momento de crise, todas aquelas experiências que ele adquiriu, aqueles talentos que ele tinha adquirido, foi utilizado de uma forma global, digamos assim, porque as qualidades dele, a administração assertiva dele fez com que o Egito não parecesse, e não só ele, mas todas as suas regiões próximas. A gente pode chegar nesse ponto da qual a gente percebe que José vem trilhando diversos percalços ao longo de sua vida e concluir que Romanos 8, 28 é sobre isso. Romanos 8, 28 está falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E olha o quanto de situações desafiadoras José passou até chegar naquele momento. No fim das contas, ele teve um desfecho positivo, porque ele se reencontrou com a sua família. E isso vai ser ilustrado em Gênesis 45, do 4 a 8. Ele tem o encontro, ele afirma: não foram vocês que me enviaram até aqui, foi o meu Deus. Eu absolvo vocês, foi Deus. Ele fez isso justamente para que a gente pudesse ser salvo. E eu estava aqui sob a proteção de Deus, porque segundo os seus propósitos, segundo os seus desígnios, era isso que ele desejava para mim.
se eu parasse a mensagem aqui, ela estaria incompleta. E sim, graças a Deus por isso, José conseguiu ter esse desfecho positivo aqui na Terra. Mas o texto não é só sobre isso. O texto ele vai um pouco mais adiante, porque o bem aqui não é apenas aquele sentimento de que, independente de como eu estou hoje, independente dos meus problemas, independente das minhas dificuldades, vai dar tudo certo. Se a gente pega dessa perspectiva que eu ilustrei, e por isso que eu falei de forma resumida sobre José, porque não vai ser o centro da mensagem, mas a gente percebe claramente que isso pode ser muito mal interpretado se a gente alinha essas duas coisas e faz parecer como se com todos fosse assim. Tá, eu vou suportar essas dificuldades de agora, porque em algum momento eu vou estar numa posição de destaque, eu vou receber aquilo pela qual eu sofri tanto. Pelo amor de Deus, por que não? Eu tenho direito por isso. Mas veja bem, não é muito sobre isso. Quando o reverendo Augusto Nicodemos, ele também prega sobre esse texto, ele fala que no versículo seguinte, a gente vai ver um pouco mais na frente, explica o que significa esse bem. E está muito ligado à nossa conformidade, nos conformar, nos aproximarmos de quem Jesus é. E o autor dessa passagem, o autor da Cartas aos Romanos, Paulo, ele pode ser o contraposto de José. Bom, assim como José, Paulo ele passou por diversas dificuldades. A gente vai ver Paulo, e eu até separei aqui. Paulo, ele foi apedrejado quase até a morte em uma das suas viagens missionárias para Listra. Isso está narrado em Atos 14 e 19. Ele foi preso injustamente, não foi só uma vez, mas ele foi preso injustamente. Talvez o mais conhecido é quando a gente ouve, que até virou canções, a gente conhece essa parte em que Paulo e Silas estavam presos de forma equivocada, de forma injusta. E isso depois de ele ter sido açoitado também de forma injusta. Isso está escrito em Atos 16, 23. Paulo ele sofre um naufrágio enquanto ele ia como prisioneiro para Roma. E que cara azarado, porque depois dele sofrer um naufrágio, ele sobrevive. Mas o que acontece quando ele vai para a ilha de Malta? Ele é picado por uma cobra peçonhenta. Então olha a coleção de que Paulo estava lidando, estava adquirindo para com a sua vida de devoção e de missão para com o nosso Deus. Talvez esse seja um ponto. Paulo, assim como José, era servo de Deus. Se a gente falar do Novo Testamento, talvez o maior missionário, Paulo, as cartas paulinas, que tanto influenciam. E o cara sofre por isso, naufrágio, picado por um animal peçonhento, uma cobra. E uma das partes que particularmente Paulo ele sofre, e ele faz questão de ilustrar isso e enfatizar isso enquanto ele se despede em 2 Timóteo e convoca o seu filho na fé para prosseguir aquilo que ele tinha iniciado, é sobre a traição. Ele convoca para o chamado ministerial e ao mesmo tempo ele está dizendo, não é só glamour, pelo contrário, se você está esperando glamour, você está muito equivocado. Você vai passar por dificuldades e... Acho que a Rafa vai trazer uma... Obrigado, Rafa. Eu ia pedir isso. Poxa, eu nem vi, cara. Desculpa. Pausa dramática. Nem reparei, Lucas. Nada? Obrigado, Rafa. E ele faz questão de enfatizar isso para Timóteo. Timóteo, Alexandre o Ferreiro me causou muitos males. Amado Timóteo, um sermão cantado feito pelo Marco Teles, ele faz questão em uma das suas passagens, uma das partes desse sermão cantado, de descrever essa história de uma forma muito clara. Ele fala sobre isso. E ele utiliza justamente essas palavras. Alexandre o Ferreiro me causou muitos males. E ele vai discorrer um pouco mais sobre dizendo que ele poderia ser uma pessoa influente no julgamento, mas que ele ficou contrário a Paulo, uma vez que ele estava para ser julgado. E aí ele sofre uma traição de alguém da qual ele poderia contar.
E o desfecho de Paulo, o grande Paulo, apóstolo dos apóstolos, é o martírio. Será que a gente conseguiria, será que eu consigo ler novamente Romanos da mesma forma que a gente é inclinado a acreditar que é com José, que a gente tem um desfecho positivo, da qual ele envelhece, ele traz sua família para o Egito, e aí cria-se uma descendência e é respeitado pela população que não era dele, mas era do Egito. Agora a gente está vendo Paulo, ele sozinho, solitário, enviando a carta, pedindo uma capa, livro, porque ele estava só. Irmãos na fé que tinham, companheiros de fé que tinham deixado o chamado e tinham abandonado a fé. Ele cita Demas também nessa carta, da qual, amando esse mundo, nos deixou. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito, graças a Deus, porque aqui a gente precisa entender o que é esse bem e o que é sucesso para a gente. Precisa estar muito bem definido, porque se tem sucesso maior do que Paulo, enquanto chega no momento final da sua vida dizer que ele foi fiel até a morte, e que se oferece como oferta de libação. Eu não quero que a gente caminhe para os extremos. Não significa que a gente não possa ter bons momentos e a gente ter uma recompensa para tantos sofrimentos aqui na Terra. Mas a gente não pode esperar como se o texto nos prometesse isso, porque está apontando para algo maior, para algo na qual nos aproxima, nos assemelha da figura de Jesus, de nos aproximarmos. E, irmãos, a gente vai lidar com diversos sofrimentos. Isso precisa estar muito claro para a gente. A Bíblia, ela discorre muitas vezes sobre a temática do sofrimento como uma ferramenta muito útil para nos aproximarmos de Deus. E recentemente a gente saiu com um casal de amigos, eu e a Ellen, e a gente falava sobre isso, né? A gente compartilhava alguns desafios que a gente tem lidado no dia a dia, nos nossos trabalhos, e a gente em algum momento exclamou, mas o que seria de nós se a gente não tivesse o sofrimento, no sentido de a gente poderia muito facilmente ser disperso, mas quando a gente está passando por alguma certa dificuldade, a gente vai de encontro com uma sede, com Deus, pelo amor de Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso de um refrigério para minha alma, que muitas vezes no momento das nossas alegrias a gente não tem tanto ímpeto para fazer isso, e quando eu falo não temos, eu começo a me incluir, primeiramente. Esse texto fala para mim, porque comercialmente eu sou um cara que gosta muito de assistir série, filme, e a gente vê isso muito bem retratado em diversos filmes, principalmente aqueles de luta, sei lá, Rock Balboa. O cara apanhava, mas no final das contas a gente sabia que ele ia ganhar. Tá bom, vai, pode passar pelo momento de sofrimento, mas eu sei que você vai ser o campeão. E aquilo era retratado no filme, e muitas vezes em outros também, e a gente cria uma expectativa de que a gente precisa ser recompensado por todos os nossos sofrimentos aqui na Terra, e que a gente precisa ser acalentado com todas as alegrias possíveis aqui na Terra. Isso não será possível. Mas isso não significa que Deus não está conosco. Pelo contrário. Porque, mais uma vez eu ressalto, o bem aí se trata da nossa proximidade com aquele que esperamos todos nós passaremos a eternidade. E é o porvir que aponta esse texto. Mas claro, a gente está falando de uma passagem que pode ser um tanto que desafiadora num contexto onde a gente percebe que o mundo está estranho, cada vez mais. A gente está vendo desastres naturais, a gente está vendo corrupção cada vez mais acentuada, a gente vê criminalidade, a gente vê coisas que nos assustam. E eu não quero ser insensível, no sentido de como que eu falo para o meu irmão no sul
a gente vive com essa enchente que, de uma forma muito simplificada, de que todas as coisas cooperam para o bem. Seria simplificado, mas ao mesmo tempo é um convite para que haja um consolo em um momento em que não há consolos humanos. De alguma forma, Deus ele consola. E é com muito sofrimento que a gente vê as imagens, em que a gente sabe de notícias. Mas não poderíamos nós não apontarmos para aquele que pode trazer o único consolo. A gente leu em Filipenses, antes da gente louvar, de que é uma paz que excede o entendimento. Humanamente falar que se tem paz em um contexto de desastre, que excede o entendimento. A gente... É um desafio para mim falar isso, porque eu não estou passando pelo que eles estão passando. Mas Deus ele permanece sendo bom. Ele permanece sendo bom e ele não deixa de quem ele é, deixa de ser quem ele é. Isso não muda, independente das circunstâncias, das catástrofes, e de fato isso é um acalento saber que existe um Deus que não é volátil, que ele continua sendo quem ele disse ser. Ele é quem é. Você não consegue definir de uma forma melhor. Ele é quem é. Simples. E se a gente está falando de Paulo, se a gente está falando de José, e a gente está indo nesse contexto de coisas cooperarem para o nosso bem, a gente não vai seguir um caminho de extremidades. Eu reforço isso mais uma vez, de achar que aqui é tudo sofrimento, ou aqui eu mereço sempre ter uma recompensa. Mas o texto ele aponta para que a gente possa cada vez mais nos aproximarmos do nosso Senhor. E eu estou sendo repetitivo com isso. Ele aponta para Jesus, de fato. Ele aponta para esse carinha. É o próximo. Como eu disse anteriormente, quando a gente olha para a continuidade do 28, no verso 29, acaba falando justamente sobre isso. Pois Deus conheceu de antemão os seus e predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. E é nesse ponto ali, semelhantes à imagem de seu Filho, que eu destaco conforme um comentário do reverendo Nicodemos. Ele aponta para essa semelhança e o porquê, a explicação do verso anterior embutido nessa semelhança. Se a gente fala de José, se a gente fala de Paulo, a gente introduziu, a gente pincelou sobre a questão dos extremos de forma negativa, então a gente aponta para Jesus. Mais uma vez, o ator que fez José da Record, o outro fez o filme de Paulo, e esse aqui a gente já sabe quem é. Jesus do The Chosen. Se transformou, tem se transformado numa figura muito fácil de se imaginar quando se pensa em Jesus, né? Ele foi até questionado sobre isso, fazendo um parênteses no podcast, e ele fala que é um privilégio. Ao mesmo tempo, é assustador saber que quando as pessoas elas vão estar orando, vão estar se referindo a Jesus, elas podem ter essa figura na mente delas, mas a gente percebe que, comentando sobre a série, tem sido muito agregadora de uma forma macro, de uma forma como um todo, para ilustrar episódios de forma bastante clara para todos nós. Obviamente a gente precisa estar acompanhado das nossas Bíblias, do nosso critério sobre a compatibilidade com a Escritura, mas tem sido uma série muito enriquecedora para mim, pessoalmente falando. Acredito que boa parte de vocês também pensam assim. Então o nosso convite e a nossa vida sendo direcionada da forma que ela é, por dificuldades, por momentos de alegria, ela pode ser afirmada como uma cooperação para o bem quando a gente se aproxima cada vez mais de quem Jesus é. E quando a gente fala sobre se aproximar de Jesus, eu não consigo pensar num texto diferente desse. Imediatamente é o primeiro que me vem. Filipenses, e o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Filipenses, do
capítulo 2, versículo 5 até o 11, aí está o 5:8, ele convoca para que a gente tenha uma mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém. E toda língua um dia declarará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Se a gente olhar de uma perspectiva apenas humana, o desfecho de Jesus ele foi um pouco frustrante. E foi assim que os apóstolos se sentiram, voltaram a pescar. Acabou. O nosso sonho acabou. Se tinha uma promessa de um Salvador, eu vi ele fazendo muitos milagres, mas ele morreu. Acabou, o desfecho foi negativo. Mas na verdade não. Se a gente olhar de uma perspectiva maior do que meramente humana, a gente sabe que ali era o início da nossa vitória. A morte significa vida. E ele não precisava fazer isso. Não precisava mesmo. E olha que demonstração de humildade. Se esvaziou da sua essência divina. Não que quando ele esteve na Terra ele deixou de ser Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Matemáticos que surtem. Mas a conta fecha. E ele nos convoca a viver por essa vida da qual a gente tem altos e baixos, da qual a gente sofre, a sua imagem. E muitas vezes o momento em que a gente estiver passando por as dificuldades, a gente se lembre de Romanos 8:28 e pense que de alguma forma isso coopera para o bem daqueles que o amam. Nós o amamos. E que isso vá gerar em nós uma proximidade cada vez maior com Cristo. Cada vez maior com o nosso Jesus. Eu não tinha passado o anterior. Mas Salmos 34:8 diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Provem e vejam que o Senhor é bom. Apesar das dificuldades, dos momentos felizes, apesar das circunstâncias, a sua característica de bondade, ele não tem bondade, ele é a bondade, não deixou de existir. E como é feliz o que nele se refugia. E nós temos hoje esse refúgio. Em um mundo caótico, em um mundo de aflições, a gente tem esse refúgio, porque ele continua sendo bom. Romanos 8 vai falar também, eu me recordo exatamente qual o versículo, de que nenhum sofrimento que passamos aqui nessa terra se comparará à glória futura. Nenhum sofrimento que passarmos por aqui se comparará com a glória futura. Irmãos, eu espero que a gente possa ter muitos e muitos momentos alegres de vitória, mas saiba que a nossa vitória maior será no dia em que a gente estiver face a face com o nosso Salvador. Amém. Que a gente possa ouvir: servo bom e fiel. O desfecho de Paulo foi extremamente positivo, assim como Jesus na cruz. Jesus na cruz, ele alcançou o ápice para nos resgatar, para nos libertar. E foi tão completo que ao mesmo tempo em que ele ascendeu de volta para o seu trono, ele não nos deixou só. João 14:16
fala o seguinte, enquanto ele ainda estava com seus discípulos: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Versículo anterior: provem e vejam que o Senhor é bom, e como é feliz o que nele se refugia. Ele é o nosso refúgio, a nossa força. E nós temos um encorajador, um consolador que não nos deixa, que não nos deixará. Isso porque nós merecemos? Ah, certamente não. A gente está cansado de saber que não. Até porque se fosse por mérito, o único que teve mérito foi aquele que se entregou numa cruz. E a vergonha que era nossa, ele assumiu para que a gente pudesse ter o prêmio que ele merecia. Esse é o amor, a motivação maior. Passaremos por angústias, aflições, seremos moldados. Nós estamos aqui para sermos moldados. E que Deus possa nos dar o privilégio de viver muitas situações boas nessa terra. Mas que a gente se lembre que nada se comparará com a glória futura. Então isso é um encorajamento para mim e para vocês. Porque certamente eu sei que vocês têm os seus sofrimentos particulares e eu não vou saber de cada um. Eu sei os meus. Eu sei da Ellen. E ainda assim não sei tudo. Mas Deus sabe, individualmente. Amém. Então que Ele seja o nosso consolo e que o Espírito Santo possa nos encorajar, possa nos fortalecer e que a gente possa provar cada vez mais que o nosso Senhor é bom. Amém. Obrigado. Curva sua cabeça, mais uma vez. Meu Deus. Deus, obrigado pela sua bondade, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua redenção, obrigado pelo seu sangue tão precioso que nos comprou de uma forma irrevogável. O Senhor nos detém e nós somos seu, e o Senhor nos chama de amigo, de servos, de escravos. Nós nos tornamos amigos porque o Senhor desejou que fosse assim. Obrigado. O Senhor nos amou de uma maneira que a gente tem muita dificuldade de entender. Então que o seu Espírito Santo faça com que nós nos sintamos amados por Ti. Que a gente possa nos sentir cada vez mais encorajado a viver num mundo de tantas dores, de tantas frustrações, Senhor. Porque é o Senhor quem traz a força, é o Senhor quem pode nos fortalecer. Por favor, Senhor. Apenas o Senhor, e o Senhor disponibiliza a sua paz que excede o meu entendimento, o nosso entendimento. E por favor, Senhor, num dia a dia tão desafiador, que a gente possa ser lembrado por isso e que a gente possa experimentar essa paz, esse conforto, apontando para a glória futura que virá. Em nome de Jesus, muito obrigado por isso, Senhor. Amém.